Fala galera, tudo bem? Olha só, Ediano aqui mais uma vez. Hoje eu estou querendo trazer aí um vídeo sensacional para nós, tudo bem? Que a gente vai estar trabalhando aí com processamento de dados no Node em background. Diferente dos vídeos anteriores que eu já mostrei para vocês, usando o Redis ou até mesmo usando os processos ali que a gente processos não, eventos que a gente às vezes pode inserir ali no Next.js, ele não trabalha em background totalmente, né? Mas é como se fosse isso. Dessa vez, de fato, a gente vai estar implementando aí serviços em background exclusivamente com o Node. Esse vídeo aqui está inspirado em um outro vídeo do gracioso Eric Wendel, do canal Eric Wendel. Vocês vão lá depois e podem conferir o conteúdo dele. Qualquer coisa eu vou deixar o link do vídeo dele aqui. Mas normalmente lá no vídeo ele faz o processamento e aplica o serviço em background com Child's Process. Mas e daí eu fiquei pensando, pô, mas eu uso o Next constantemente na empresa que eu trabalho. E se eu precisar implementar isso no serviço do Next.js que eu estou trabalhando, será que eu consigo implementar ele de uma forma simples e fácil? E é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Consegui implementar. Aí, no caso aqui, eu também estou usando o Prisma, porque normalmente quando você vai subir um serviço para produção, você normalmente não está usando um drive exclusivamente nativo para conexão com o banco de dados, você vai estar usando um ORM aí. Ele tem aquela latência ali um pouquinho mais lento, mas nada de muito diferente e nada muito lento. E é o que a gente está acostumado a usar, Prisma, Type ORM, Sequelize e por aí vai, ou qualquer outro serviço de ORM. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Eu tenho um projetinho mais ou menos pronto, algumas configurações do Prisma, e a gente vai passar pelos detalhes que eu já deixei pronto para a gente dar continuidade no vídeo aqui e eu mostrar como é que a gente faria para poder usar os processamentos do Node. E nosso teste a gente vai usar 1 milhão de registros, tudo bem? Então, vamos lá. Antes de eu continuar, gostaria de fazer um convite para vocês aí para estar se inscrevendo no canal, dando um like no vídeo. Isso aí vai estar me ajudando bastante e vai ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas que estão aí começando no mundo da programação ou querem entender um pouquinho mais sobre Next, Node e TypeScript. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa aqui que eu fiz, eu já vou passar aqui pelas dependências para vocês. Tem uma configuração aqui que eu tinha feito, que é com esse CleanMain aqui, ó. Só que eu descobri que ele não está funcionando muito bem. Acaba dando alguns problemas, então isso aqui vai ser inútil pra gente. Depois eu vou limpar, isso aqui não vai nem para pro branch original, esse CleanMain aqui. Esse readme aqui, depois eu vou atualizar também, para poder mostrar para vocês como vocês podem executar esse projeto. Mas se você tiver no VS Code e tiver a extensão do Dev Container instalada, Dev Container, automaticamente quando você abrir esse projeto aqui no VS Code, depois que fizer um clone, ele vai te perguntar se você quer abrir com Dev Container, só marcar que sim e ok. Mas antes de marcar que sim e ok, faça uma cópia dessa variável de ambiente, renomeie ela para .env, que daí o Prisma automaticamente vai conseguir pegar essas configurações aqui. Ó. Isso por quê? Porque assim que você abre com Dev Container, eu mando ele rodar um script que está aqui dentro. Esse script ele cria todo um setup inicial com o Prisma. Ou seja, ele roda os scripts do Prisma, ele instala as dependências, depois roda aqui um Prisma. Na verdade, ele chama a função Prisma, né? Depois ele verifica só o lint e faz um build, só para testar que a aplicação funcionou corretamente. Ele não starta ela, depois você pode startar normalmente e pronto. Esse outro arquivo aqui, ó, que ele está chamando, a função do Prisma ali, ó, são arquivos de configuração. Você pode ver que tem aqui, ó, Prisma, schema.base.prisma, prisma.schema.blockchain, tudo bem? Um é para gerar os arquivos de conexão e o outro é para rodar as migrations. E por que eu precisei fazer isso? Porque se eu vier aqui na configuração do Prisma, que está um pouco diferente, eu tenho um arquivo aqui de Send, e ele criou 1 milhão de registros já lá no meu banco de dados. Eu rodei esse carinha aqui. Para rodar esse carinha aqui, você vai fazer um tsx npx tsnode.prisma/send. Deixa esse carinha rodando aqui, ele vai levar uns 3 minutos para criar 1 milhão de registros dentro do banco de dados. Se você quiser aumentar para mais de 1 milhão, você pode vir aqui, ó, setar um 0 aqui
E aí ele vai estar fazendo aqui, se eu não me engano, 10 milhões, que é 100, é 1000 vezes 10 mil. Ou seja, para cada 10 mil registros que for criado dentro de data, ele vai enviar para o banco de dados. Então, ou seja, vai ser inserido dentro do banco de dados em 10 mil por cada vez que ele repetir aqui. Então, eu mandei ele repetir 100 vezes, em 10 mil vai dar 1 milhão. Então, se você quiser aumentar aqui, só aumentar ou diminui, tanto faz. Não sei como é que você vai fazer. Mas vamos lá. No Prisma, o que a gente tem? A gente tem 2 bancos de dados, tudo bem? Para a gente conectar nos 2 bancos de dados, a gente precisa criar 2 esquemas do Prisma aqui. O primeiro, eu chamo ele de base. Ele é o antigo. E aí aqui eu falei para ele que ele vai ler a variável de ambiente, database URL base. Eu vier aqui, database URL base. Ele conecta com o meu banco de dados, vai lá e no meu banco de dados e conecta nele. Esse outro aqui, blockchain também, ele vai lá no meu banco de dados e conecta no blockchain. A única coisa que muda aqui é o nome do banco de dados. Se eu continuar aqui, ó, eu vou ter o ID, network, os blocos, transação hash, só que o nome lá dentro do banco de dados é transaction underline hash. E aqui o que é que eu estou simulando? Eu estou simulando como se fosse transações de registro de blockchain. Tudo bem? Para quem não conhece blockchain aí, criptomoeda, é isso aqui. Então eu tentei simular aqui quais são as informações necessárias para a gente fazer uma transação em uma blockchain, por exemplo. Transferir criptomoeda de um lugar para o outro, ou um NFT ou alguma coisa assim do tipo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar as informações desse banco de dados antigo e vou transferir para esse novo aqui. E esse novo tem a mesma tabela lá, a réplica é exatamente igual, com as mesmas colunas, mas a diferença é que ele está apontando para um outro banco de dados, né? E o nome do banco de dados lá que eu dei é blockchain. Tudo bem? Feito isso, depois disso aqui pronto. Se tiver alguma dúvida de como rodar esse carinha aqui, se por algum motivo não funcionou, pode vir aqui na mão mesmo, dar um ponto barra script barra setup ponto sh. Ele vai rodar ali, vai instalar, ó. Vou até deixar ele fazer, mas não precisava, porque quando eu abri com o Debian Container ali, ele já fez tudo. Ele instalou, roda o Prisma, cria as migrations, cria gera os arquivos de conexão, né? Ele gera aqui dentro, ó, esse generate aqui. Inclusive, eu nem passei por um detalhe aqui, ó. Ele está gerando ali, ó, o arquivo de saída de conexão com o cliente dentro do Base. Aqui o da blockchain, também dentro da blockchain, tá? Aqui, pessoal, eu quero passar o máximo de detalhe possível aqui, porque isso aqui depois vai ficar um pouquinho complexo e eu não quero que vocês percam nenhum detalhe. Depois do Prisma aqui, que ele gera esses arquivos, você pode ver que ele gera default.d.ts. O que acontece nisso aqui? A gente tem um probleminha. Na hora de fazer build, lá dentro do nosso arquivo dist, na pastinha dist que é criada, o TypeScript ele começa a reclamar. Ele fala que ele não consegue copiar esses caras lá para dentro, porque ele tem um erro de escrita ali, alguma coisa assim, não está no formato adequado que o TypeScript exige, apesar dele já ter sido gerado com TypeScript. E para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente vem aqui em tsconfig, pega esse declarate aqui e seta ele como falso. A única coisa que ele vai deixar de fazer é mover os arquivos .d.ts para dentro do dist. Isso aqui em produção para a gente não vai fazer falta alguma, tá? Não tem problema nenhum. E a outra linha que eu acrescentei foi essa aqui, que é permitir arquivos JavaScript. E por quê? Porque o próprio Prisma, quando ele gera o arquivo de conexão, ele gera tudo JS, ele não gera TS. Tudo bem? Então é isso aqui. Agora, partindo aqui, o que eu fiz? Eu criei um módulo único com as duas conexões com o banco de dados. Conecta no Base, ok? Que ele vem de dentro do Prisma, Generate Base. Pega aqui o cliente. Aqui ele se conecta com o banco de dados da blockchain. Ele vem aqui ó, no Prisma, Generate Blockchain. Então ele pega e se conecta aqui. É uma réplica do outro lá. E injeta os dois aqui no módulo e automaticamente já exporta ele. Para você que já usa o Next há bastante tempo, isso aqui já é muito familiar. Já deve ser muito familiar para você. Mas para quem está iniciando aí, é só parar um tempinho e entender um pouquinho mais como é que o Next funciona. Mas isso aqui já acaba se tornando um padrão depois do tempo que você começa a acostumar. Bom, nosso projeto aqui inicial é isso. Eu posso começar aqui por várias formas para a gente migrar as informações do banco de dados para o outro.
Mas, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou fazer bem assim, ó. NPX, Prisma, Studio, Esquema, tá? Porque já que a gente tem dois arquivos de esquema, a gente mudou o nome dele padrão, a gente tem que apontar qual é o arquivo que a gente quer rodar. Prisma, aqui eu vou vir, vou colocar Base Prisma. Vou só iniciar aqui o Prisma Client, só para vocês verem. Aqui no meu banco de dados do Prisma Client, lá no Base, o banco de dados antigo, tem 1 milhão de registros, certo? Vocês podem ver aqui, vou até dar um zoom, pronto. Vou arrastar ali para outra tela, vou parar esse cara aqui. Ele vai ser importante, mas não vai ser interessante pra gente. Aí eu vou startar o banco de dados ali da blockchain. E aí você pode ver que aqui em Transaction, já com o Prisma, o módulo ali da blockchain, um banco de dados novo que vai receber as novas informações, ele está zerado. Não tem nada nele. Vou fechar isso aqui por enquanto. Outra coisa que eu tenho que passar aqui rapidão, é para vocês não perderem isso aqui. Isso aqui vai ser importante, pessoal. Isso aqui vai ser importante pra gente. Como a gente vai estar lidando com teste de carga, pode ver aqui que eu tenho a minha API que está rodando. Ele está rodando meu Dev Container. E aqui eu tenho um outro container para rodar a minha mesmo projeto aqui. Só que ele está limitado. Ó. Falei que ele tem uma CPU e tem 3 GB de memória RAM. Por que eu fiz isso aqui, pessoal? Isso aqui é para a gente simular. Porque quando a gente estiver fazendo a migração das informações do banco de dados para o outro, ele vai começar a usar todo o recurso da tua máquina. E eu vou te dizer, eu fiz vários testes e alguns testes na minha máquina chegou a travar. Claro, né? Eu tava fazendo o teste, eu errei no código, então ela deu um memory link ferrenho, tive que esperar 1 hora para não ter que apertar ali o botão do computador e forçar ele a desligar. E o meu banco de dados aqui, eu dei 3 GB de memória para ele e uma CPU. A gente o tempo todo vai fazer teste dentro desse cara aqui. Então, pra gente fazer aqui tudo certinho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova branch, git, checkout, branch, record vídeo, ou seja, estou gravando o vídeo, né? E pronto. Nesse contexto aqui, como eu falei, eu posso começar por vários locais. Posso começar implementando o serviço em background, uma rota, que eu vou simplesmente criar só uma rota, só para a gente chamar uma vez o HTTP aqui, localhost 2.process, por exemplo, só para ele dar um start no serviço e começar a rodar a fila em background, como se o usuário estivesse realmente solicitando, fizesse uma requisição para ele rodar uma fila em background, alguma coisa assim do tipo, para ele não deixar rodando automático. Tem várias formas da gente fazer, a gente poderia simplesmente, na hora de estar iniciando o servidor aqui, chamar uma função estática e deixar ele rodar aí em background, tudo bem, mas não é isso que eu quero fazer, até justamente para vocês entenderem ali um pouquinho que a gente vai estar usando novamente o evento do Next.js para vocês verem na prática o quanto é importante às vezes você lidar com os eventos. Então vamos lá. Aqui eu já estou com a CLI do Next instalada. Vocês aí estão trabalhando com Next.js sabem como esse carinha aqui funciona. E eu vou fazer o seguinte. Vou gerar um módulo para processos. Vou criar um módulo aqui para processo. Esse módulo ele vai ter uma rota, tá? Vai ter um controller. É só pra gente fazer uma requisiçãozinha bem boba, pessoal. Então, não se apegue. Nem precisava, tá? Nem precisava. Mas eu vou fazer só pra vocês entenderem, como se fosse um usuário realmente ali simulando. Deletei ali o nosso arquivo de teste, porque não vai ser importante. Não vou cobrir teste aqui. Vou criar um serviço para esse processo. Tudo bem? Aqui eu vou criar esse serviço aqui. Ele vai ser responsável por ficar fazendo as nossas... pegando os dados no nosso banco de dados e reenviando ele para os nossos serviços em background. Aqui dentro dessa mesma pasta, eu vou criar um outro serviço chamado Work. Oh, não precisava disso, né? Na verdade, eu vou arrastar esse cara aqui para fora. Não precisava disso. Work. Aí aqui eu posso encerrar. E aqui eu já vou criar logo o nosso arquivo de task.ts.
Esse task aqui poderia se chamar background task ou qualquer coisa assim. É esse carinha que vai ficar rodando dentro do nosso processo. Todos esses outros aqui vai ser para criar processo, agendar. Esse outro aqui vai ser para pegar as informações e enviar a nossa fila. E depois o nosso processo vai rodar em background. Então a gente vai fazendo em etapa por etapa aqui devagarzinho. Então o que é que a gente vai começar? Vamos começar aqui pelo controller. E daí o que a gente pode fazer? Vou falar que ele é uma função assíncrona. Ele vai ter um método chamado handle. E esse handle, por enquanto, ele não vai fazer nada. Vou lá na documentação do Next.js. Tudo bem? Não, eu vou repetindo, pessoal. Não precisava desse controle aqui. Mas como eu quero criar algo um pouquinho mais dinâmico, mais demorado, detalhado, vai ser interessante eu cobrir isso aqui para vocês verem. Depois, se vocês quiserem aplicar aí para vocês mesmos, vocês aplicam. Se não quiser, não fazer sentido nenhum. Então aqui eu vou instalar os eventos aqui do Next. Já vou aproveitar e adicionar as configurações aqui, porque é interessante, né? A gente adicione essas configurações, senão não vai funcionar. Salvo esse cara aqui, pronto. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso construtor aqui, injetar esse carinha. Vou falar que ele é somente leitura, que uma vez que ele for injetado, não tem por que eu permitir a edição dele, né? E vou fazer assim, ó. Event emitir. E aqui eu vou só falar que ele vai emitir um evento com um carinha chamado start. Tudo bem? Só isso. Não preciso mais que isso. Agora, eu vou vir aqui no nosso processo. Vou falar que ele é do tipo assíncrono. Vou falar que ele vai ter um método chamado handle. Vou passar o nosso onEvent e vou passar start para ele. No vídeo anterior que a gente falou sobre eventos, pessoal, qualquer coisa, eu vou deixar o link aí. Vocês vão lá e entendam o que é que está acontecendo aqui. Então esse start aqui tem que ser exatamente aqui. Se chamasse batata lá, aqui também teria que se chamar batata. Tudo bem? E para que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero que quando o usuário fizer a requisição HTTP aqui, ele só chama a requisição HTTP, já destrava a tela do usuário e a partir daqui ele faz tudo em background. O usuário não precisa ficar esperando na tela por uma informação, algum detalhe assim do tipo. É isso que eu estou querendo fazer. Agora, o próximo passo que a gente tem que fazer, eu tô pegando aqui a minha colinha, porque, cara, é bastante detalhe, pessoal. É bastante detalhe. Aqui no nosso construtor, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui antes, ó, no nosso working. Vou falar que ele tem uma função assíncrona. Também vai se chamar handle. Tudo bem? E aqui, por enquanto, ele não vai retornar nada. Por quê? Porque eu já vou logo aqui no nosso processo e vou chamar aquele carinha lá. A gente vai usar esse work aqui. É ele que vai receber os dados para a gente inserir no nosso serviço de background. Já já a gente vai passar por lá. Vou salvar esse cara aqui por enquanto. Beleza. E aí, não vou nem chamar ele aqui agora, só vou deixar ele aqui, porque a gente sabe quem tem que usar. Vai ser bastante arquivo, tá, pessoal? Não tem muito pra onde fugir, não. Esse work aqui, cara, ele vai ter um outro método. E por que esse cara aqui vai ter um outro método? Porque esse método aqui vai ser responsável por inserir as informações dentro do nosso processo em background. E o outro método aqui, ele vai ser responsável por criar o cluster, digamos assim, por agendar as filas em memória. Tá? Quando eu estiver criando as filas ali, aí você vai entender o que é que vai acontecer. Eu vou passar mais detalhadamente. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Vamos private, async, create, cluster, assim por enquanto. E esse cara aqui em algum momento vai chamar esse cluster. O próximo passo, não sei se eu já implemento logo aqui. Vou implementar logo o nosso cluster aqui. Tá? O nosso cluster,
Ele é o cara que vai ser responsável por chamar a nossa tarefa aqui, ó. Tudo bem? O que que acontece? Qual é a lógica aqui que a gente tem que fazer no nosso cluster? A ideia é pegar esse arquivo aqui, que é a nossa tarefa, agendar em memória 10 processos, e aí, conforme a gente vai recebendo as informações, a gente vai usando cada um dos processos. No final que a gente completou a migração dos dados, o que que a gente faz? A gente vai e mata o processo. Tudo bem? Então aqui eu vou criar uma tipagem, já que a gente está usando TypeScript, justamente para a gente receber algumas informações aqui. Como eu já fiz essa simulação aqui antes, eu sei exatamente o que a gente precisa receber ali. O que a gente precisa receber é um limite de processo, que é o number, ou seja, vai ter um limite de processo ali rodando. No caso aqui eu vou colocar 10, mas se você tiver recurso em memória para isso, tu pode colocar 20, 30, 40, 100 ou até 1 milhão aí, se der. E o próximo é o onMessage. Esse onMessage aqui, cara, ele vai fazer muita mágica pra gente, tá? E ele vai retornar void. E esse carinha, ele recebe message que é n. Eu venho aqui, passo aqui para ele, essa tipagem, pego o nosso limite de processo e pego o nosso onMessage. Dentro desse cara aqui, eu vou criar aqui process. Vou falar que ele é um new map. Tudo bem? Se você nunca usou isso aqui, eu recomendo que pare um momento e entenda como esse carinha aqui do JavaScript funciona. Porque esse cara aqui é excelente. Ele permite que você crie objetos apontando ali para um ID e você recupera esses valores pelo ID. Então é muito eficiente, cara. Esse aqui é uma mão na roda. Esse aqui ajuda muito. Esse cara aqui, ele recebe uma tipagem. Na primeira posição, que é um ID, eu vou falar que ele vai receber um number. E na segunda posição, eu vou falar que ele vai receber um child process que vem de dentro do nosso node. Mas aqui, eu vou falar que ele é do node, child process. Isso aqui. E já vou pegar logo aqui dentro desse cara um carinha chamado fork. Tudo bem? Isso aqui tá tudo lá na documentação do node. Se você não sabe o que é fork aqui, eu também não conhecia. Não sei como ele funciona exatamente por baixo dos panos, mas eu sei que ele permite que você crie uma tarefa, agenda ela a partir de um arquivo e aí saia usando ela depois. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for, ok? E eu vou dar um let aqui e vou falar que ele vai ter um i, e esse i vai começar com 1. Por quê? Porque quando eu passar o limite de processo aqui, ó, eu não quero passar, por exemplo, se eu quero 10 processos, eu não quero passar o número 9. Eu quero passar o número 10 porque eu vou bater o olho e vou ver que é 10. Então, aqui eu quero que ele comece com 1. Para você que lida aí com interação, com array, sabe que na maioria das vezes, das linguagens de programação, o primeiro índice dela é o 0. E aqui, por caso, para a gente usar o for, não é diferente. Então, eu quero que ele comece com 1 ali, tudo bem? Então, eu vou falar que se i for menor ou igual ao limite, então eu vou querer que i mais. Ou seja, ele vai inteirando mais um ali. Dentro desse cara aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma função chamada child, e é aqui que a gente vai usar o nosso fork ali do node. E esse carinha, ele vai ser responsável por ler esse nosso arquivo aqui. Como é que a gente poderia ler aqui de uma forma muito fácil esse arquivo no JavaScript? A gente pode dar um const background, vou só chamar assim, ó, de task file. Eu vou importar de dentro do node o resolve lá do node path. Vou vir aqui, vou chamar aqui o resolver. E por que o resolver? Por que eu preciso chamar esse cara? Porque eu preciso pegar o caminho completo de onde está esse arquivo aí, porque senão depois ele vai dar uns BOzinho pra gente.
Então eu chamo resolver, chamo dir name, e aí eu passo que é o ponto barra task. Não preciso passar a extensão dela, tudo bem? E recomendo que você não passe a extensão, porque se você passar .ts, quando você fizer o build do arquivo ali, ele vai estar com a extensão .ts, então ele vai procurar um arquivo chamado .ts, não JS. E todos sabem que o TypeScript, depois do build, todos os seus arquivos acabam se tornando JS. Aqui eu passo o caminho do nosso arquivo, e aí eu posso sair usando o nosso child. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um child.on. Isso aqui, pessoal, é uma vida que você pode perder aqui depois fazendo os ajustes nesse carinha. Mas uma das primeiras coisas aqui que eu vou monitorar é o exit, ou seja, finalizou com sucesso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os nossos processos, vou pegar os processos ali, vou dar um delete no ID que eu finalizei esse processo. Então é child.id, ok? Esse aqui vai ter o ID do cara. Então eu quero que ele delete. Se ele finalizou, não quero que o processo continue ali dentro. Eu quero que ele limpe dali. Já já a gente vai inserir o processo dentro dele, tudo bem? Depois eu vou falar um child on e aí eu vou ver se ele deu erro, porque daí alguma coisa quebrou na nossa aplicação, um memory link, uma falta de conexão com o banco de dados ou alguma coisa assim do tipo. E aí eu quero que todos os processos sejam matados. E eu passo o valor de 1 para ele. Esse processo aqui não é o daqui, tá? Aqui é o processo geral da fila aqui como um todo. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha mensagem, ponto on message, vou pegar a mensagem aqui, vou pegar a função que vem dela, e aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação aqui. Se eu passar o mouse aqui, ó, nessa mensagem, ele vai conter os dados que eu recebo de quando eu posso receber informações aqui dentro, tudo bem? E aqui eu posso receber, por exemplo, um log, qualquer coisa, um objeto, um array, uma string, um número. E eu vou tipar esse cara aqui porque eu quero receber uma informação específica. Eu quero verificar se esse processo ele foi finalizado com status de done, ou seja, concluído, para eu chamar essa função aqui. Porque essa função vai ser muito importante para a gente, porque é ela que vai ficar verificando se a gente terminou todo os processos da forma correta ou não. Porque daí depois ela vai tomar a decisão se ela limpa os processos que ficou aqui em aberto ou não, tudo bem? Então, como é que eu vou tipar esse cara aqui? Eu posso vir aqui para ele, vou dar um nome de data mesmo. Type, data, message. Esse data message, eu quero verificar duas informações nela. Essas duas informações vai ser a message, que é uma string, tudo bem? No caso aqui eu posso verificar se ela é do tipo done ou uma string vazia, não sei, mas só done pronto. Se por acaso você tivesse mais de um status aqui, você podia verificar se é close, alguma coisa assim. Vou deixar assim, só para fins de exemplo. E length, ou seja, é o tamanho dela. Nunca ninguém escreve isso aqui certo. O cara que escreve certo isso aqui é um ninja. E é um number. Aqui eu pego o data, 2 pontos, passo a tipagem. E aqui eu verifico se data.message for diferente, na verdade. E aqui não é aqui, né? Se for diferente de done, então eu dou um return. É o diferente? Se for diferente de done, eu quero que ele continue, ou seja, eu não faça nada. Já se ele finalizou, então eu chamo a minha função onMessage e passo para ela data.length. Eu só quero que ele pegue o tamanho. Tá? Esse done aqui vai vir de dentro dessa task aqui, tá? De dentro desse arquivo. E
E por quê? Porque quando a gente termina a inserção no nosso banco de dados, que vai acontecer desse lado, eu quero que ele retorne para mim uma mensagem chamada Doni. E aí ela informa pro meu onMessage falando o tamanho do registro que foi salvo lá. E daí eu vou monitorar o tamanho do registro que eu tenho no banco de dados antigo com o atual. E aí eu verifico se foi finalizado ou não. E a partir dali eu tomo decisões. É isso aqui que está acontecendo aí. Nesse meio ponto, eu vou pegar os nossos process.set, ou seja, para cada shield que eu for criado, .pip, e aí eu falo e envio o nosso shield. Porque se você vier aqui, ó, como foi que eu tipei, eu falei que na primeira posição ele recebe o ID, um número, que é o ID, e na segunda posição ele recebe o nosso processo em si. Finalizando até aqui, depois, isso aqui é tudo dentro do for, tá, pessoal? Isso aqui por enquanto é só dentro do for. No final do nosso for aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um await, um set timeout. Esse set timeout aqui, ele vai vir de dentro do Node, tá? Por quê? A gente poderia fazer ali uma promise e tal, mas não precisa, o Node já tem esse recurso aqui pra gente. A gente não precisa ficar inventando a roda o tempo todo. Então, aqui eu pego times promise. E aqui eu pego o site timeout. É isso aqui. E aqui para ela passa a quantidade de segundos em milissegundos. 100, 1000, 10.000. Ou seja, 10 segundos. Agora você deve estar me perguntando, né? Ediano, para que você fez isso? E é simples. Na verdade, aqui tem que ser 10. Tem que ser 1000, na verdade. 1000. Isso. 1000 vai dar 10 segundos, se eu não me engano. É isso. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque veja bem, quando esse create cluster aqui for chamado, o nosso fork aqui, ele vai estar lendo um arquivo. E todo tipo de leitura de arquivo no Node, mesmo que ela não seja assíncrono, ó, se você ver que ela não é assíncrono, querendo ou não, ela leva um tempinho para poder ser executada. E eu quero ter garantias de que esse cara aqui vai ser agendado de uma forma correta em memória. Então eu peço para ele esperar 10 segundos, para depois ele liberar o restante, só para ter uma garantia. Tudo bem? Aqui poderia ser menos tempo? Poderia, mas eu quero ter certeza de que é isso aqui que vai estar acontecendo. Aqui de dentro desse cara, eu tenho que retornar algumas informações. Quais são as informações? O get process, e já eu vou construir ele. E também eu tenho que retornar uma função possível para eu matar todos os processos quando a minha migração estiver completa. Ou se por algum motivo eu não quiser que ela completa, ou quiser que ela pare antes, em uma determinada linha específica, eu posso matar ela. Então o que eu posso passar? Kill all. Vou deixar assim como string por enquanto. E esse cara aqui, na verdade, eu já posso até retornar. Vou retornar para ele uma função anônima. E ele vai ter um process. Vai pegar todos os nossos processos. Ponto. Vai pegar os nossos field. E vai chamar field. Ponto. Fill. Exatamente isso aqui. Na prática, o que eu estou fazendo? Estou pegando todos os processos aqui, verificando um por um e já matando ele, tá? Isso aqui é para poder matar o processo, para poder interromper ele. Essa linha aqui ainda não interrompe ele do jeito que está aqui, mas eu só estou lendo ele e matando ele. A gente vai matar ele do lado aqui do nosso processo, quando a gente estiver chamando ele aqui. Depois tu vai entender lá. E esses processos aqui, a gente tem que pegar um a um. E aqui o que acontece? Tem uma coisa, um design pattern aqui, que eu não conhecia, acabei conhecendo com o próprio vídeo do Eric Wendel, que é o seguinte, ele pega os processos, cria 10 na fila aqui, no nosso caso a gente vai estar criando 10 na fila, conforme esses processos rodam, essa linha aqui e essa aqui que faz, ele mata o processo, ele exclui.
Mas se por acaso uma nova informação foi enviada para nós, ele recria um novo processo com outro ID para rodar em um outro local isolado. Então, ou seja, os processos eles nunca são o mesmo, são sempre diferentes. É um conceito assim muito complexo de se entender inicialmente. Eu confesso para vocês que eu fiquei 3 semanas entendendo, fazendo o teste aqui, até chegar em um resultado que valia a pena eu parar o tempo e construir um vídeo para vocês. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, vou criar uma função chamado life cycle, ou seja, é ciclo de vida, tudo bem? Aqui eu vou chamar os meus process. E esses meus processos são do tipo children node e ele é uma array. E aqui, no segundo parâmetro, eu vou chamar um index 0. Vou dar um return aqui e já vou chamar uma outra função aqui dentro mesmo para ele fazer o seguinte: se o meu index for maior ou igual, se for maior ou igual que a minha quantidade de processos, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar o meu index voltar para o valor 0. Isso por quê? Porque eu já cheguei no final dos processos. Então, se eu cheguei até o final dos processos, eu quero que ele reinicie do 1. Não quero que ele continue 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quero que ele reinicie do 1. E por aí vai. E aí ele fica aquele loop infinito de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10. Garantindo que isso aconteça, né? E aí eu vou dar um return. Vou pegar os meus processos. Vou pegar o index. O index. Mais. E é exatamente isso aqui. Daqui de dentro, se eu passar o mouse, você pode ver, ó. Nem preciso dizer pro TypeScript, ele automaticamente ele já sabe que ele retorna um children. Vou pegar esse cara aqui. O que eu vou fazer? Vou passar ele aqui no nosso get process. E aí, no nosso get process, o que eu vou passar? Eu vou dar um spread aqui. Vou passar os nossos processos.values. Esse processos.values é esse cara aqui, ó. Eu pego todos os processos e passo todos os valores lá para dentro dele, espalhando dentro do array. Justamente para acontecer esse carinha aqui, ó. Eu ainda não entendi exatamente 100% como esse cara aqui funciona, mas esse cara aqui, ele é faz uma verdadeira mágica, porque ele cria um ciclo infinito aqui enquanto enquanto processos estiverem sendo criados. Tudo bem? Agora aqui no nosso handle, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tipagem para ele também, porque ele vai receber algumas informações. E ele vai ser similar a esse cara aqui. Mas eu não gosto de, apesar dele ser exatamente igual, eu não gosto de reaproveitar a tipagem no TypeScript, tá? Eu prefiro criar cada um para um, porque se depois aqui eu tenho uma nova funcionalidade, eu não tenho por que ficar falando se é obrigatório ou não ficar fazendo checagem. Então eu vim aqui mesmo e passo para cá e já é. Então aqui eu pego um handle, passo para cá esse cara, pego novamente os limites dos processos e pego o nosso onMessage. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um const, pegando ali nossos objetos, fazendo um this.create cluster, passando para ele o nosso limite e o nosso onMessage. Exatamente isso. Daqui de dentro, quem é que eu pego? O getProcess e a função para a gente matar as nossas filas. Esse cara aqui ele vai retornar um objeto, tá? Já a gente vai passar por ele ali. E aqui, o que eu posso fazer? Vou dar um const. Vou chamar um carinha aqui de send. Simplesmente isso. Vou falar que ele é uma função. Ele vai receber uma mensagem. E essa função é do tipo N. Tá? Aqui eu poderia tipar e falar que ele é do mesmo tipo dos dados que eu vou retornar lá do Prisma. Mas
Como ele pode receber qualquer coisa de fato, eu não quero ficar monitorando a antipático, porque depois ele pode servir para alguma outra coisa, para conexão com outro banco de dados, uma outra tabela, digamos assim. Eu tenho recurso para isso. Não quero ficar monitorando, então passei N aqui para ele, mas analise aí se vale a pena realmente você tratar esse cara aqui como N ou se realmente vocês precisam de uma tipagem específica. Fechou? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um const children. Isso aqui é um outro conceito que não vai fazer muito sentido para vocês, mas eu vou tentar explicar para vocês o que é que está acontecendo. Vou pegar o nosso children, vou dar um send nele, e aí eu vou pegar e passar a nossa mensagem. Então vamos lá. Seguinte, pessoal. Quando eu chamo esse get process aqui, o que vai acontecer? Ele vai me retornar o processo, o primeiro processo possível, ou seja, ele vai pegar o primeiro processo disponível da lista aqui em cima e vai me entregar ele. Quando ele me entregar, eu vou ter o children. E lembra, se eu passo o mouse aqui, ó, ele tá até tipado aqui, ó. Ele é um children process, ele não é um array children process, ele é um children process. Então eu consigo enviar dados para ele. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando a informação do nosso banco de dados e estou repassando para ele. Eu poderia chamar isso aqui de data? Claro, é melhor, porque a gente está pegando o nosso objeto lá, né, do nosso banco de dados e enviando para esse cara aqui. E aqui o que a gente faz? Eu posso dar um send, 2 pontos, e aqui eu falo que ele vai ser um send.barding.is. O que é esse cara aqui? De que raios é isso para quem não conhece? E que é o seguinte, pessoal. Quando eu chamo a minha função e eu estou dentro de uma classe aqui, até mesmo se eu estivesse dentro de uma função, estou dentro de um método, na verdade, né? E eu chamar o this, normalmente, quem é que eu vou chamar? Eu vou chamar a minha classe. E aí a minha classe vai passar a listar todos os métodos que eu tenho aqui, que no caso é handle e create cluster. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele pegue a minha própria função aqui, ó. Eu quero que ele pegue essa função e injeta aqui para mim os valores dela. Então é isso aqui que eu tô fazendo. Em vez de eu ficar fazendo aqui um monte de gambiarra, fazendo função em cima de função para poder conseguir injetar esse cara ali, o que eu faço? Eu só pego, mando um send.bard.this. Pronto, acabou. Simplesmente isso. Daqui o que é que eu retorno? Pego o meu all. Depois eu vou fazer a mesma coisa com ela. Vou pegar o nosso all.beard. Isso. Exatamente. Agora sim. Esses dois caras aqui estão acessíveis para mim aqui desse lado. Então, esse contexto aqui, isso aqui é o que é necessário para a gente criar nossos processos em backgrounds que vai acontecer aqui. Nós vamos pegar esse processo e salvar ele aqui temporariamente para a gente. Conforme a gente vai utilizando ele, finalizando o processo, a gente exclui em caso de erro, a gente para ele totalmente aqui. Nesse meio tempo, a gente, enquanto está criando ele em memória, a gente pede para guardar 10 segundos, que é uma garantia. Retorna um a um desses processos. Retorna todos os processos em aberto para a gente matar ele, caso a gente precise. E aí aqui a gente só retorna novamente esses dados. Eu vou deixar essa task aqui por última, e é ele que vai ser chamado aqui, né? Vou deixar essa task ali por última, e aqui eu vou criar o nosso processo. Ah, detalhe, pessoal, ó. Se você é um cara de Clean Arquiteto, ou lê os livros lá do Uncle Bob, se eu não me engano, acho que é o Uncle Bob, essa função aqui está totalmente errada porque ela tem duas funções em uma, tá? Então, isso aqui seria uma questão de abstrair, colocar talvez ou essa, ou esse método aqui em uma outra função para separar suas próprias responsabilidades. Porque aqui ele está criando os processos em fila. Aqui ele está enviando as informações sobre os processos. Tudo bem? Então, são duas coisas diferentes e seria interessante separar essas responsabilidades. Nesse caso aqui, não vou fazer diferente. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar duas funcionalidades aqui dentro. Uma para pegar as informações do banco de dados e a outra para reenviar essas informações para o nosso processo. Então, vamos lá. Vou começar
com a função que pega tudo do nosso banco de dados, ok? E para a gente começar usando ela, eu vou pegar aqui o nosso Prisma módulo, já vou injetar ele aqui dentro. E você, repetindo, é usuário de Next.js, sabe que a gente tem que ficar passando esses caras aqui, esses módulos. Isso aqui é importante, cara. Antes eu não entendi o porquê do conceito, eu achava que o Next era muito poluído, mas depois que eu entendi a importância desses pontos aqui, ou seja, se eu quero uma coisa, eu informo que eu quero usar. Se eu não quero, não tem porque ele tá ali. Entendeu? É questão de responsabilidade, digamos assim. Agora que eu falo, eu vou pegar o meu banco de dados, a conexão com o meu banco de dados antiga. Tá? O que eu vou fazer? Vou passar aqui um private, somente leitura, e vou pegar a conexão com o meu Prisma Base, ou seja, com o meu banco de dados antigo. Aqui agora que eu vou fazer, eu vou dar um private, async, get, all data by page, ou seja, pega todos os dados por paginação, por página, não sei, paginação. Mas aqui tem um segredo. Isso aqui é módulo avançado novamente do Node, tá? Isso aqui que a gente está usando é coisa avançada do Node, muito avançada. E isso aqui que eu vou fazer agora é coisa avançada do Node. Não é muito avançada, mas é avançado. Isso aqui, cara, isso aqui é incrível. E tu vai entender agora o que é esse cara aqui. Isso aqui ele tô apontando para ele falando que essa função aqui vai ter um ponteiro. Ou seja, na memória essa função aqui ela sempre vai se manter. Ela nunca vai ser criada uma nova, digamos assim. É alguma coisa assim desse tipo. Mas vamos lá. Aqui eu vou pegar um const. Vou abrir aqui um objeto. E vou dar um await is.prisma prisma base ponto transaction ponto find many, ou seja, pegue vários objetos, pegue vários itens. Aqui eu já vou retornar ela logo para um transactions. E aí aqui uma das primeiras coisas que eu já quero validar é que se não existir mais nenhuma transação, ou seja, se por acaso eu consultei ali no nosso banco de dados e não veio nenhum valor, já quero que ele interrompa essa função. Se ele tiver alguma coisa, ele vai passar dessa linha. E é aqui que mora a técnica que a gente usa para esse cara aqui. Quando a gente usa esse cara aqui, se a gente faz um return, ele mata a função aqui, a função para de rodar. É como se fosse um break de um for. Para a gente retornar dados daqui de uma função, mas falando que ela ainda vai continuar trazendo informações para a gente passa um yield transaction. O que vai acontecer? Conforme eu vou recebendo dados aqui, esses dados vai chegando aqui e já vai retornando para essa função. E essa função a gente pode ir consumindo pedaços das informações que ela for recebendo. É uma coisa assim que simplesmente falando não dá para entender de início. Só dá para entender se você testar realmente. Então coloca a mão no código aí e faça esse negócio, cara. Por favor. Aí tu vai entender isso aqui. Então, aqui eu vou chamar novamente um yield. Vou passar para esse cara aqui novamente que ele é um ponteiro, porque ele vai chamar essa função recursivamente. Então eu vou chamar aqui um this.getAllDatabase, data by page. Só que esse data aqui, o que acontece? Ele recebe page igual a 0. É um parâmetro. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui que ele é um page mais 1. Ou seja, se eu chamei esse cara aqui, ele entrou aqui, retornou os dados, eu quero que ele itere para ele chamar a próxima página e assim continue sucessivamente. Até ele finalizar todos os dados, não trazer mais nenhuma informação do nosso banco de dados e parar aqui. Fechou? Vou salvar esse cara aqui, mas espera que ainda não acabou. Esse cara aqui, como ele está retornando informações, pessoal, eu preciso beber uma água aqui. Vou fazer uma pausa rapidão. Bom, voltei. Bom, esse cara aqui, o que acontece? Se eu só mandar ele consultar um find many lá no banco de dados, do jeito que está aqui, ele vai trazer aquele 1 milhão de registro.
Fechou? E a gente não quer isso, cara. Por quê? Primeira coisa, se esse 1 milhão de registro passar de 2 GB de dados em memória aqui no Node, o Node vai dar um problema de memory link. E a gente não quer isso. E a gente também quer conservar o estado da informação. Justamente para a gente pegar pedaços, enviar para a transação, fazer ela, e aí pegar um outro pedaço, enviar, fazer ela. De uma forma constante. Até porque se você faz isso aqui em pedaços pequenos, e se por acaso ocorre um erro ali no meio do caminho, e você quer hidratar aquele erro, você consegue pegar justamente quais as linhas ficaram faltando para você inserir no banco de dados. E aí, se você for repetir novamente esse processo, em vez de você ter que começar tudo do zero, você continua justamente naquele pedaço que deu erro. Ou no final, no meio, no início logo, tanto faz. E aqui a gente vai fazer justamente esse tipo de patinação. Aqui do Prisma, a gente pode usar o skip. O skip aqui eu vou passar aqui, a gente vai sempre iniciar na primeira posição. O take aqui, o que acontece? Esse take eu vou pegar 2.500 dados por vez, ou seja, ele pega do 0 ao 2.500. Só que eu vou criar aqui em cima uma variável chamada limite. E aí eu vou falar que ele vai ter um limite de 2.500. E vou passar esse limite para cá. E por que eu fiz isso? Porque a gente vai usar esse número 2.500 aqui mais de uma vez, tá? Então, para não ficar repetindo, digitando 2.500 o tempo todo, eu já coloquei ali dentro de limite. O que eu quero fazer? Eu quero ordenar as minhas informações pelo ID. E por que o ID dos dados? Se você vier aqui no Prisma, eu falo que ele é inteiro, ele é autoincremente. E aí tem um detalhe aqui que eu não passei para vocês, que é o seguinte. Eu tenho o ID e tenho o ID. Qual é a diferença no final dele? Bom, já jogando um balde de água fria, seu banco de dados vai ficar maior com essas duas questões aqui. Não tem muito para onde fugir. Mas a real diferença é o seguinte: priorizando a segurança, digamos assim, quando você lista lá no front-end esse tipo de informação, você, se for mostrar para o usuário um ID, mostre o ID. Internamente, no seu sistema para você trabalhar, trabalhe com um ID de autoincremento. Porque isso aqui é muito mais performático, cara. Não tem comparação. Quando você faz uma consulta aqui e você faz uma outra aqui, você sente a diferença na hora de delay ali em milissegundos. E é bastante coisa, tá? Não é pouco. Então, para nossas informações virem mais rápido, eu quero que ele pegue pelo ID. Tudo bem? Esse skip e esse take aqui tá certo. Mas se eu rodar eles aqui, ele sempre vai pegar o zero e vai parar em 250. E aqui um loop infinito. Para melhorar isso aqui ainda mais e deixar mais performático, a gente passa aqui para esse cara um where. Pô, Diana, por que um where se eu já tenho um skip e o take aqui e eu sei que se a gente fizer uma interação em mais 250 aqui e tal, ele funciona muito bem e traz todas as informações. É porque simplesmente somente esses dois caras aqui, ele vai deixar a consulta mais lenta do que com o where. Porque o que acontece? Com o where, antes dele fazer esse cara aqui, ele já vai verificar o ID. Em qual posição parou. E como os IDs lá, a consulta deles são muito rápida e muito performática, vai acabar se deixando essa consulta aqui ainda mais rápida. Se você só tira isso aqui, ó, vai funcionar, mas vai ser um pouquinho mais lenta. Porque quando esses caras aqui for bater lá no banco de dados e você já tá lá na página 30, ele vai percorrer desde do ID 1 até contar a página 30 chegando lá na frente. Com o where, não. Ele dá um salto, já vai direto lá para a posição que ele quer. Então, por isso, esse cara aqui é muito importante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou consultar o ID onde ele for maior. Então, aqui é GT no Prisma. Vou falar com a minha página vezes limite. Pô, Diano, não entendi isso aqui. O que está acontecendo? Isso aqui a gente precisa de um pouquinho de matemática. É vezes, né? 0 vezes 250 é 0. Ou seja, começa no ID 0 até o 2.500. 2.500, né? Falei 250. Quando eu chamar de novo essa função,
o page, que antes era 0, vai se tornar 1. 1 vezes limite, que é 2.500, vai ser o quê? 2.501. Vai dar 2.500 aqui, mas ele vai falar que é 2.500 maior, ou seja, ele vai pegar 2.501 mais 2.500. E assim sucessivamente. E um loop infinito até esse cara aqui não retornar nada. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a usar esse cara aqui agora. Então vamos lá. Mas antes da gente usar esse cara, bora chamar o nosso work aqui, né? A gente ainda não tá usando o nosso work. A gente precisa passar as configurações e definições para o nosso work aqui. Então, o que acontece? Eu vou chamar const, vou chamar work, vou falar que ele é do tipo await, is.work.handle. E esse handle, o que é que a gente vai passar para ele? A gente vai passar aqui que ele vai ter um limite de 10 processos. E a gente também vai ter o nosso onMessage. Porém, essa onMessage, ela é do tipo assíncrona. E a gente vai passar uns dados aqui para ela. Se eu não me engano, eu não falei que esse carinha aqui é do tipo async. Ou, na verdade, ela retorna um... Na verdade, não é ali, né? É aqui, ó. Promise void. É assim. Simplesmente pra gente não perder os dados. Tá vendo que se eu tivesse tipado aqui a da BO, poderia passar para ali também. Ela é do tipo promise, mas não tem problema nenhum. Não vai fazer diferença no final pra gente, não. Vou falar aqui que esse... Aí, ó. Ela já pegou a tipagem, né? Esse onMessage, ela é do tipo assíncrona. E o que é que ela recebe aqui? Se você lembrar bem, aqui, ó, ela recebe lint, tá vendo? Vou pegar esse cara, passar para cá. E aqui eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou vir aqui, ó. Vou dar um let. E falar para ele que o total de itens vai começar com 0. Escrevi certinho, né? Itens vai começar com 0. Já já vocês vão entender o porquê disso aqui. Porque eu tenho que contar quantos itens já foram salvo lá no banco de dados, no novo banco de dados. Eu vou falar que total recebe mais igual length. Ou seja, ele pega os valores que tá ali, recebe mais esse cara aqui. Vou salvar esse aqui, beleza? E aí a próxima verificação que eu faço o seguinte. Eu verifico se o meu total de itens é diferente de... Vou colocar um 0 aqui por enquanto. Vou dar um return bem aqui. Eu tenho que verificar se ele é diferente do tamanho de itens do meu banco de dados. Então, como é que eu faço aqui? Vou dar um await is.prisma base service transaction.count, ou seja, ele contou a quantidade de itens. E aqui o que eu faço? Eu dou um total transactions e aí eu passo aqui para ele. Enquanto o meu total de itens, ele vai começar no 0, vai começar a somar a quantidade de itens que foi enviado para o meu banco de dados. Enquanto ele for diferente da quantidade de transações que tem, ele vai parar aqui nessa linha. Caso ele tenha finalizado todos os processos, ou seja, são iguais, porque eles têm que bater os números de itens iguais, eu vou chamar o meu próprio work ponto e aí aqui sim eu estou matando todos os processos. Mas aí você pode se perguntar, Ediano, por que eu mataria os meus processos aqui e no momento que ele está passando aqui, ó, em uma dessas duas linhas, ele já está sendo finalizado? Acontece o seguinte, que para cada chamada do meu send aqui, ó, ele vai criar um processo e sempre vai manter 10 itens na fila, já que a gente está passando 10 aqui, ó. Ele sempre vai manter 10 na fila. Indiferentemente se estiver usando somente um processo, ele vai estar usando um e vai ter outros 9 lá disponível.
Tudo bem? No final de tudo, para esse carinha aqui não ficar agendado na fila, esses processos, o que eu faço? Eu venho aqui e interrompo todos eles. Porque não faz sentido eu deixar lá a minha máquina consumindo memória RAM usando aqueles caras lá. Não vai fazer sentido algum. Entendeu? Então é por isso que eu mato eles. Não quero que eles continuem lá. Ah, mas e se depois um outro usuário precisar usar os processos? Bom, na hora que ele chamar o nosso controller aqui, ó, nosso controller vai chamar essa função, vai construir ele de novo, 10 processos, vai começar tudo do zero. Finalizou, mata. Então vamos lá. Agora eu vou fazer um for off. Vamos lá, um for off. Esse for off ele vai ser do tipo assíncrono. E aqui vem um pulinho do gato, que a gente vai fazer um this.get all data by pages. A gente passa aqui a função, pega o data, pega o nosso work, que é daqui, dou um ponto send, passando o nosso data. Por que que esse for aqui? Porque como esse cara aqui ele é um ponteiro, e ele traz pedaços de dados, pedaços de informações pra gente, a gente pode chamar ele aqui e quando ele chegar aqui, ele vai voltar, vai chamar novamente, vai voltar, vai chamar novamente, vai chegar, vai voltar novamente, até ele bater nessa linha aqui. E é isso aqui uma das magias das coisas, cara, velho. Isso aqui evita que você fique usando while, um for aí, um infinito, um do while, porque às vezes um while ele resolve o nosso problema de muitas formas. Mas isso aqui, depois que eu entendi como ele funciona, eu acho muito mais elegante e mais seguro. Tudo bem? Inclusive, eu acho que isso aqui tem muita mais performance do que qualquer outra coisa. Mas cuidado aí para quando você usa um await aí dentro de um for off, tá? Porque tem umas regrinhas aí. Como esse cara aqui não é assíncrono, a gente vai deixar pro nosso work aqui gerenciar no nosso onMessage, não teria problema nenhum. Mas não é recomendado você fazer isso aqui, caso isso aqui seja uma função assíncrona. Ok? Já fica a dica aí para você. Dica de performance e segurança. O que eu quero fazer agora? Agora que é só filura, para quando a gente executar esse processo, eu quero monitorar quanto tempo ele vai demorar para ser finalizado. Então, o que acontece? Eu venho aqui no console.time, para quem já conhece esse carinha aqui, ele vai começar a contar o tempo aqui, e aqui eu vou dar um console.timeEnd. Então, ou seja, quando finalizar todo o processo, ele vai mostrar quanto tempo levou para a gente conseguir passar por todas as ocorrências e finalizar todo o nosso processo aqui. Agora, o último passo, e o não menos importante, é claro, nós temos que rodar a nossa tarefa aqui em background. Porque, claro, a nossa tarefa aqui não está rodando, né, pessoal? Convenhamos. E aí que eu vou fechar tudo. O nosso work aqui. Vou conferir novamente. Tá chamando a nossa task. E a nossa task tá batendo aqui. Então vamos lá. Primeira coisa. Aqui eu chamo process. Já que esse arquivo está dentro do nosso process, ele vai conseguir ouvir o nosso processo lá que a gente está pegando. E aqui eu vou pegar um message. Tudo bem? Esse message aqui é tipado. Você pode ver se eu dar um Ctrl espaço aqui, ó. Posso pegar o nosso message, porque de fato é o nosso message que a gente quer. Aqui eu vou pegar o nosso data e vou dar um N. Eu poderia tipar ele aqui, falar que ele é do tipo do Prisma, do tipo transaction e tal, mas eu não quero fazer isso porque não vai fazer sentido por enquanto. Esse carinha, ele é assíncrono. E aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um await. E é claro, né? Eu tenho que importar as configurações do Prisma. Então, o que eu faço? Eu vou dar um import from ponto barra Prisma blockchain. Esse cara aqui. Vou dar um Prisma blockchain aqui. E aí eu posso sair usando esse cara aqui bem assim de boa. New Prisma. Eu poderia pegar diretamente a conexão do client, em vez de pegar aqui do nosso serviço, mas não tem problema nenhum não.
E aqui eu vou fazer um await, ponto, transaction, pronto, create many, ou seja, como esse cara aqui ele recebe um array de informação, né? Eu já quero enviar esses 2.500 itens diretamente para o nosso banco de dados. Quando essa linha aqui finalizar, o que vai acontecer? Eu vou reenviar uma mensagem para o nosso processo. Então, eu vou dar um process.send. Esse send aqui, o que vai acontecer? Ele é exatamente esse tipo aqui, ó. Ele é exatamente esse tipo aqui. Vou até copiar e colar ele aqui, justamente para a gente não fazer nada de errado. Então, esse cara aqui agora, ele recebe length, e o length ele vem de onde? Vem de data.length. E a nossa message, ele vem de message.done. Exatamente isso. Então, toda vez que esse cara aqui chegou aqui, esse carinha vai estar ouvindo ele, vai pegar o nosso onMessage, passar o valor para ela ali, que é esse carinha aqui. E aí a gente aqui do outro lado vai pegar e vai ficar inteirando ali com o total de itens, verificando se ele é igual ao total de transações. Se não for, ele interrompe nessa linha. Caso ele for, ele passa para baixo, mata todos os processos e verifica quanto tempo levou. Bom, pessoal, se eu não errei do que a gente tinha para construir, é isso aqui. Isso aqui deve rodar lindamente bem. E o nosso vídeo ali já está indo para 1 hora e pouquinho. Como eu disse para vocês, é muito detalhe. É bem importante que a gente rode tudo isso aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um npx Prisma Studio Blockchain. Ali ele iniciou do outro lado, você pode ver, ó. Tá tudo aqui bonitinho. Mas eu não vou, como eu disse para vocês, eu poderia simplesmente vir aqui, ó. npm run start dev. Só para ver se o nosso servidor tá subindo. Tá funcionando bem, né? Eu não vou usar aqui. Porque se eu usar aqui, o que vai acontecer? Eu vou estar usando esse container aqui, ó. E esse container ele não tem limite de recurso, ele vai usar todo o recurso da nossa máquina. Então eu vou usar esse carinha aqui. Só que para isso eu vou abrir o meu terminal ali. Então vou parar esse cara aqui. Vou vir aqui, vou abrir o terminal. Vou dar um docker exec-it. Qual é o nome do container? Vídeo YouTube API limite ls. Funcionou. Então aqui eu vou dar um npm run start dev. Olha só, ele vai subir o nosso container. Enquanto ele sobe o nosso container, eu vou dar um cur aqui. Eu acho que é esse aqui mesmo, process. Deixa eu ver. Eu vou chamar esse cara aqui. Esse cara aqui precisa de um get, né? Senão não vai funcionar. Pronto. Já que ele é um controller, ele precisa de um get. Vou deixar esse cara aqui iniciando. Iniciando em container assim, pessoal, ele é um pouquinho mais lento mesmo, tá? Então vamos lá. Tô com um carinha aqui. Vou dar um enter. Ele fez a requisição. Só que aqui ainda não apareceu nada porque ele vai levar 10 segundos para os nossos processos ser criados em memória. Lembra? Justamente aqui, ó. A gente quer ter uma garantia que ele será criado em memória. Então, tem 10 segundos. Depois de 10 segundos, o que vai acontecer? Eu acho que eu não tenho nenhum log de exibição aqui pra gente ver o que tá acontecendo do nosso lado. Não tenho nenhum log aqui, ó. Mas aqui no nosso banco de dados, ó, ele já foi 25.500 itens, ó. Se eu atualizar novamente, ó, 42.500 itens, tá? Lembrando que a gente tem 1 milhão. Eu não vou parar ali não por causa dos logs, mas eu vou deixar aqui assim, ó. Lá tá rodando, eu vou ficar toda hora aqui dando um reload aqui. Porque seria interessante se a gente tivesse deixado lá um log, né? Mas olha só, 90 mil itens, já foi. Ó, 107.500. Bora mais um. 125 mil. E tá indo, velho. Ele vai chegar no 1 milhão aqui daqui a pouco. Eu não quero interromper o vídeo. Mas eu ficar aqui falando firula não iria adiantar muita coisa. O que a gente pode fazer? Eu vou deixar esse cara ali no outro monitor e vamos rever aqui rapidão o que a gente fez. Vou fechar esse cara aqui. Se a gente ver bem, ó, vamos começar lá pela task que faz o processo. A gente pega a nossa task que está em background, faz a conexão com o nosso Prisma, pega os dados deles e envia o Prisma.
o nosso novo banco de dados. Finalizando, a gente retorna algumas informações com o tamanho dos dados que foi enviado, justamente com a mensagem Doni. Do outro lado, onde a gente cria o nosso cluster, e é para poder pegar os serviços, a gente tem um carinha aqui, um acumulador de processos, que ele acumulando esses processos, que acontece aqui nessa linha, a gente vem aqui na próxima linha e lê a nossa task, ou seja, lê o nosso arquivo que vai ser criado, as nossas tarefas, que vai rodar em background, o arquivo que vai rodar com as funcionalidades em background. Pegando esse arquivo, a gente criando esse children aqui, é justamente por isso o nome, né, é filho, né? Ou seja, o processo pai, que é caso o nosso node, o core principal, está criando novos filhos e passando informações para ele. A gente começa a monitorar se ele foi finalizado, se ele deu erro, o tipo de mensagem, se deu ok ou não, e aqui o acumulador dos processos aqui em memória. A gente dá um tempo para ele iniciar tudo isso aqui em memória, ser criado, bem justamente nessa linha aqui. E aí aqui a gente passa a retornar os dados para eles. Esse get process, ele tem um carinha que ele verifica o ciclo de vida. Esse carinha é recomendado que ele fique fora da função. Depois eu verifico cada um dos processos aqui e falo que se por algum motivo essa função for chamada, eu quero que ele mate os processos. E esse processo aqui ele pode ser matado, igual eu falei para vocês, no momento que você quiser, pessoal. Não precisa nem esperar terminar os registros lá das informações, tá? Depois aqui eu tenho uma função handle, que ele cria o nosso cluster ali, passando para ele o nosso limite de processos que será criado e o nosso onMessage. Ele retorna o nosso get processo e todos os nossos processos que pode ser matado. Depois ele tem uma função aqui que ele pega cada um dos processos que não está sendo usado e envia um dado para ele. E esse dado, é claro, vai ser chamado aqui nesse carinha e vai ser preenchido ali. Vai fazer a conexão com o nosso Prisma e vai ser enviado para o nosso banco de dados. Aqui de dentro dessa função handle, eu retorno o send e o kill all. No nosso processo, acontece duas coisas. Recupero as informações do nosso banco de dados, pego todas elas, então eu passo aqui um ponteiro para ele vir retornando os pedaços dessa função até finalizar, fazendo a paginação dela aqui de acordo com os parâmetros que eu setei. Depois disso, aqui no nosso handle, ele cria o nosso worker, passando a quantidade de processo para ele e o que a nossa onMessage deve fazer a cada nova interação de um novo processo. E aí, no final, a gente pega e faz um for na nossa função que retorna os dados de um ponteiro, repassando para o nosso send todos os dados. Então, aqui eu vou verificar. Nosso processo aí não morreu. Olha só. 830 mil itens. Eu espero que ele não erre na contagem de tempo para ver quanto tempo levou para poder ele migrar esses 1 milhão de itens aqui. Recuperando a ideia do vídeo do Eric Wendel, se eu não me engano, ele levou 2 minutos e 20 segundos para poder migrar 1 milhão de dados. Na minha máquina, eu tinha feito com o mesmo projeto dele, fiz um clone do repositório dele, eu consegui rodar em 1 minuto e 57 segundos, alguma coisa assim. Foi muito rápido. Mas por que essa diferença de minha lá pro Eric Wendel? Lá ele tava gravando vídeo, né, pessoal? Então, não tem essa. Você, quando tá gravando vídeo, você consome muito do recurso da tua máquina. No meu caso, eu não estava no dia que eu fiz o teste com o projeto do Eric Wendel. E, olha lá, finalizou, tá? Finalizou porque eu sei que ele retornou lá o tempo em milissegundos de quanto tempo levou. Se eu atualizar aqui, ó, tem 1 milhão de registros. E olha só, a gente migrou 1 milhão de registros de um banco de dados para o outro em 6 minutos e 16 segundos. Isso por quê? Porque todo esse tempo? Porque eu limitei o nosso API, cara. E limitei o nosso banco de dados. Se eu não limitar, provavelmente eu não conseguiria estar gravando o vídeo aqui para vocês. Minha máquina teria travado. Por que eu sei disso? Porque eu já fiz teste antes, cara. E fica muito lento. Entendeu? Ele recursa 100% dos recursos da máquina. Então, voltando lá. Aqui ele finalizou.
deu tudo certo, show de bola. Mas, enfim, a ideia aqui foi passada, que é justamente sobre essa, que realmente a gente consegue processar dados aí em larga escala com o Node. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aí, compartilhe aí e curte o vídeo que vai estar me ajudando bastante. Valeu, pessoal, até mais.